Coletiva de imprensa do governador do Rio de Janeiro juntos com os governadores Ronaldo Caiado de Goiás e Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Confira. Foi muito bonito ouvir na fala do governador, dos governadores, a preocupação com o nosso povo, a preocupação com a vida daquele cidadão que sai para trabalhar às 5 da manhã, que fica querendo garantir a segurança de sua esposa, de seus filhos, ou daquela mãe que sai para trabalhar. Aqui não é e não foi uma ideia do que fazemos para nós, mas a nossa capacidade de fazermos pelas pessoas. A minha determinação é clara, a total transparência para todos aqueles que fiscalizam. A minha determinação é que todas as polícias, hoje mais cedo, recebemos a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, onde os deputados perguntaram livremente o que tinha sido a operação, como é que tinha sido, que quiseram entender todo o cenário. Na segunda-feira, receberemos o relator da DPF 635, o ministro Alexandre de Moraes, também do CICC, para que façamos um processo de transparência muito claro com aqueles que têm obrigação. Tenho estado em contato direto com o Ministério Público, falei com o Procurador-Geral de Justiça hoje, também, sobretudo com o prefeito da cidade, para garantir que a cidade esteja funcionando. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. E a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. A coragem e a efetividade serão, sim, elementos completamente presentes no que vai acontecer a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu sinceramente enxergo isso de uma maneira muito positiva. Eu, mais uma vez, queria reconhecer que o Rio de Janeiro tem uma grande oportunidade à luz da decisão, e não da ação, mas da decisão da DPF 635, uma decisão que aponta um caminho claro de retomada de território, de integração, de financiamento, que é exatamente isso que todos nós desejamos. Governadores, boa noite. Um prazer fazer essa primeira pergunta. É uma pergunta comum a todos os governadores, afinal, o problema também é um problema comum a todos esses estados. Sobre esse consórcio anunciado agora, eu gostaria de saber, na prática, como é que ele vai funcionar. Se ele prevê apenas uma integração de informações ou uma integração também de equipes e equipamentos. Então, na prática, como é que ele vai funcionar? Obrigado. Muito bem. É um consórcio que nós vamos integrar os estados com todos os meios. Contingente, inteligência, apoio financeiro, enfim, o que tiver que ser feito, nós vamos... Claro que nós vamos fazer um regulamento agora, nós criamos hoje o consórcio, nesse momento, o nome dele é Consórcio da Paz, nós vamos, ficou definido por todos os governadores, o governador também que estava participando em videoconferência, para que a gente possa emprestar o que a gente tem de melhor. O ano passado, nós tivemos enchente, 6h30 da manhã, o Cláudio Castro me ligou. Meu irmão, precisa que eu mande um helicóptero, precisa que eu mande alguma coisa, o bombeiro. Então, nós estamos acostumados a fazer isso. Então, agora nós vamos fazer um consórcio que integra, se possível fosse, os 27 estados. Se possível for, nós vamos perseguir para isso, para que a gente troque experiência, empreste material humano, que nós temos gente qualificadíssima, faça compra de equipamentos de forma consorciada, que nós jogamos o preço para baixo, equipamentos de toda espécie, para que a gente possa enfrentar definitivamente essa onda de violência do Brasil, que não é privilégio do Rio de Janeiro, é de todos os estados da federação, um mais ou um menos. Fiz questão de estar aqui hoje com o governador Cláudio para me solidarizar e também dar os meus parabéns a ele, às forças de segurança do Rio de Janeiro, que fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil. Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada a mais letal, deveria ser considerada a mais bem-sucedida. Não vi falar de inocente que foi morto, que é o que geralmente acontece no Brasil por parte dos criminosos. O que nós tivemos aqui foi a maior apreensão de armas, a maior apreensão coletiva de criminosos de alta periculosidade. O que eu vi foi isso. Agora não está com vida hoje, infelizmente, 4 agentes da lei
e também criminosos que revidaram os agentes da lei. Quem ocupa espaço é terrorista. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Essas facções hoje, nós sabemos, controlam território, colocam barricadas, incendeiam ônibus, têm armamentos privativos somente das Forças Armadas, extorquem a população. 1/3 já dos brasileiros praticamente vivem sob domínio das facções criminosas que fazem extorsão. Cobram mais por água, por energia, por internet, por gelo, por outros serviços aí. O Brasil, infelizmente, me parece, virou o paraíso dos criminosos, né? E o inferno das pessoas de bem. Então hoje, quem é de bem no Brasil é quem fica recluso em casa. O Brasil é o campeão mundial dos homicídios. É o campeão mundial das pessoas inocentes assassinadas. E temos um presidente que vai lá fora tentar negociar paz em guerra da Ucrânia e deixa aqui 44 mil brasileiros morrendo por ano. O Brasil é o campeão mundial dos carros blindados. Será que isso não é suficiente para deixar claro o nosso problema aqui? O que me parece é que nós acostumamos com isso e passamos a encarar isso com naturalidade. E crime organizado é ideologia, tem música, é só procurar, tem filme, tem estilo de moda, tem estilo de vida, o que atrai cada vez mais jovens. E falam que não há aí uma questão que caracterize essas facções como ideológicas. Ser policial hoje, ser um agente da lei, é enfrentar um pesadelo com a justiça. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ter de responder um processo. E o criminoso está aí, leve, livre e solto, atuando sem nenhuma consequência. Eu queria perguntar também sobre o consórcio. Como o governador Jorginho falou, que vai ser uma integração entre os estados, compartilhamento de informação. Esses itens fazem parte também do SUSP, né, da lei do SUSP, e é o que o governo federal tem tentado aprovar com a PEC da segurança. Os governadores foram já muito resistentes a essa proposta. Se não me engano, o governador Caiado, eu queria direcionar essa pergunta para o senhor, já falou bastante sobre isso. O que difere o consórcio da paz, da PEC da segurança e da integração dos estados que o SUSP prevê? Qual que é a diferença? Eu queria entender melhor isso. Em relação especificamente ao consórcio, que foi a pergunta principal também feita pelo repórter, é dizer que ele tem um único objetivo, que é a integração das forças dos nossos governos. Então, quando nós temos isso, cito um exemplo. Teve um chamado ataque que é o sequestro de cidade. Então, teve um sequestro numa cidade no interior do Mato Grosso, né, chamado Novo Cangaço. Em 2 minutos, estava mobilizado a polícia do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins e do Pará. Então foi feito um cerco com todas elas. Isso então dá o sentimento de que você tem uma operação interligada e não é a fronteira que vai limitar a ação do nosso policial. Segundo lugar, é a troca de informação. Lógico que nós trabalhamos, como por exemplo no começo do governo, me preocupei em avançar, em poder formar 1000 homens na inteligência. E a partir dali passei a ter a capacidade de antecipar o crime. Com isso, nunca tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um assalto a carro forte, nunca mais tivemos um sequestro, nunca mais tivemos um novo cangaço, nunca mais tivemos uma invasão de terra. A tese do consórcio é exatamente fazer com que todas as nossas forças integradas, com base na inteligência e a parte operacional, possa ser utilizada para poder atender qualquer um dos governadores no momento emergencial, sem ter que perguntar, olha, precisa de mim? Não, o deslocamento já é imediato. Então isso dá uma agilidade, foi proposto também pelo nosso governador do Rio de Janeiro, e a central ficará aqui, todos nós entendemos, por um motivo só. Este assunto, ele está sendo tratado no Rio de Janeiro por um motivo principal. A DPF que foi feita transformou o Rio de Janeiro numa zona livre do crime. Então, eu tive a oportunidade de mostrar ao presidente Lula, no evento dentro do Palácio do Planalto, que só de Goiás tinham 47 faccionados do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, porque era exatamente naquela zona livre ali que eles viviam desfrutando como se fosse num resort de melhor qualidade de vida e mandando no crime lá no estado de Goiás. Esta realidade é que fez com que todo o comando
do Comando Vermelho do Brasil migrasse para o Rio de Janeiro. Então não é um assunto específico do Rio de Janeiro. Ele tem que ter também o apoio de todos nós, que sabemos que grande parte migraram para cá e daqui mandando fazer as ações nos seus estados. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Este consórcio tem esse objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-te para a guerra. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária e a única coisa que ela teria de constitucional tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas, e aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também em lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Ô Cláudio, mais uma vez, meus parabéns, meus cumprimentos, você reacendeu em muitos estados que não acreditavam na segurança pública. Eu posso dizer hoje, se eu tenho 88% de aprovação, é pela segurança pública. Se eu tenho investimento em Goiás, é pela segurança pública. Se eu vou ter a MotoGP, que é o maior evento, tá certo, que existe no mundo hoje, é porque o presidente do Dória disse, eu vou para Goiânia porque eu sei que lá Goiás segurança é plena, tá certo? Então, empresa, esta é a realidade que nós temos. Segurança pública é governabilidade. Não tem segurança pública, é a baderna que está aí. Então o Brasil tem duas opções. Se você quer ter a opção do Lula, Maduro, fique com eles. Se você quer ter a opção do Castro, nós e tudo mais que queremos seriedade, queremos a lei, aí vocês fiquem conosco. Você é muito objetivo. Eu sou do Mato Grosso do Sul, um estado com baixa população, fronteira com o país, com 2 países, com 5 estados brasileiros. E acho que segurança pública, a gente tem discutido muito sobre isso em nossos estados e nos nossos fóruns de discussão. E o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro nesses dias, talvez seja retrato do nível de complexidade, de dificuldade, e o governador Cláudio coloca muito bem, que a segurança pública tomou no Brasil com diferentes realidades. A realidade do Rio de Janeiro é uma, a realidade de São Paulo é outra, o centro-oeste brasileiro, tenho certeza, de Goiás, no Mato Grosso do Sul é completamente diferente, só que a gente só vai conseguir fazer esse enfrentamento quando a gente tiver a capacidade de integrar, principalmente informação. Eu acho improvável o governador Cláudio precisar de tropa. Acho improvável a gente ter que fazer esse tipo de... Agora, é muito importante saber que tem membros efetivos do Comando Vermelho lá no meu estado, seja na prisão, seja na atuação. E tem membro do PCC lá no nosso estado, em atuação. As 500 toneladas de droga que a gente apreende por ano no Mato Grosso do Sul, elas não ficam lá. Elas não iriam para lá. Elas estão tendo destino outros estados de maior densidade demográfica. E a integração é que vai dar a condição da gente fazer um nível de enfrentamento muito mais eficiente. Segurança pública hoje está baseada em inteligência, em conhecimento, em planejamento, em investimento. Todos os estados aqui têm feito um aporte de recursos muito significativos em segurança pública, pela necessidade. E isso vai ser muito mais eficiente se nós tivermos a capacidade de integrar. Então, só deixar muito claro que a vinda aqui hoje, Cláudio, além de me solidarizar, acho que não tem ninguém no Brasil que ficou, de certa forma, sensibilizado pelo que aconteceu aqui. É lamentável que o Brasil tenha chegado nesse estágio de situação. Ninguém fica feliz com isso porque demonstra o grau que o crime organizado está colocado em nosso país, seja no Rio, seja em São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul. O Brasil é um país muito grande, territorialmente e de população. Não dá para tratar o Rio Grande do Sul igual o Rio de Janeiro, igual o Acre, igual o Amazonas, igual o Mato Grosso. E o nosso receio, sobretudo pelo que aconteceu no fim do ano passado. Vamos lembrar o decreto no fim do ano passado, que falou que quem não seguisse uma determinada diretriz de uso de força ficaria impedido de acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso é um risco não só para a segurança pública, não. Isso é um risco para a democracia brasileira. Isso é um risco para a democracia quando um ente vincula uma política pública sua, um ideal seu, algo que é de responsabilidade do outro, e indexa um fundo que é de todos a esse cumprimento. Isso é ante tudo. Antilógico, anticonstitucional, anti qualquer coisa, mas também temos a certeza que o Congresso Nacional não deixará isso
Então, que se debata a PEC da segurança, sim. Quiser constitucionalizar o SUSP, ainda que eu acho que não há necessidade. Eu citei alguns exemplos hoje. A questão toda é que não dá para ter a segurança pública ser enlatada numa visão única de quem não está em cada estado. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem garimpo ilegal. Pelo menos não que a gente saiba. Mas em outros estados isso é fundamental. O Rio de Janeiro não tem fronteira. Alguns outros estados não têm portos. Então você tem realidade muito diferente que nós entendemos que tem que haver uma especialização de cada ação. Não dá para você achar que todo mundo vai agir igual. E não dá também para achar que isso é luta da direita contra a esquerda. Não é a luta da direita contra a esquerda. É a luta de todos nós contra o crime organizado. Foi mencionado que os senhores poderiam chegar a uma conclusão hoje de pontos em comum para sugerir alteração no texto da PEC de segurança. Eu queria saber se vocês chegaram a essa conclusão, de quais os pontos que vocês levariam e se já tem alguma previsão de vocês levarem, então, para esse texto, para o relator. Olha, realmente estou dizendo, o governo de Goiás apresentou uma sugestão. Nos dê acesso ao COAF, em primeiro lugar. Nós não temos. Segundo, realmente o governo federal possa responder pela parte que é dele de tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Terceiro lugar, que tenhamos pelo menos o financiamento de todas essas acréscimos de celas nas penitenciárias. Eu quero aqui cumprimentar a Maria Rosa aqui, a administração do sistema penitenciário. O dia que eu acabei com visita íntima de faccionado e que as operações também consulta com o advogado foram gravadas, a criminalidade em Goiás despencou. Então, também que repasse aquilo que foi dado, a prerrogativa de nós, estados, podemos também avançar em crimes que são característicos nossos. Por exemplo, Goiás, as pessoas incendeiam os canaviais para dar prejuízo à usina e poder comprá-la. Bom, isso aí é uma característica do meu estado, Mato Grosso, São Paulo, não é uma característica nacional. Então, quando eu fiz que esse crime é inafiançável, caminharam para dizer da inconstitucionalidade dele. Então, dá poder aos estados para ter isso, como citou aqui o governador Cláudio Castro. Outra coisa, todo o material apreendido pelas nossas tropas, tá certo? Elas são repassadas para a Justiça Federal e eles contratam os melhores advogados e com isso é muito difícil você ter a transferência desses bens para o governo dos estados. Ou seja, se uma propriedade rural amanhã alguém plantou maconha nela, ou se o cidadão arrendou a terra, ela é expropriada, ela não recebe nada. Se o cidadão usa helicóptero, lancha, jato, o que for, tá certo? Aí entra na discussão para poder saber se... Aí ele sempre tem um táxi aéreo, sempre tem um argumento de um terceirizado para poder ficar de volta com essa aparelhagem para poder continuar o contrabando de droga. Então são várias sugestões que nós pedimos, entre elas também que seja dada autonomia aos estados, nestes casos específicos aqui, como foram citados pelo Cláudio Castro, que nós pudéssemos legislar para que cuidássemos da economia do nosso estado. Então eu quero, neste momento, dizer que as nossas ações, a partir de agora, elas serão, acredito eu, num primeiro momento, e desejo encaminhar na área da inteligência para que a gente possa integrar nossas informações neste primeiro momento e, no momento em que também achar necessário, é lógico que os nossos policiais não têm a aptidão e nem o preparo que têm os policiais do Rio de Janeiro, mas são bons alunos e aprendem rapidamente, tá certo? Então, quer dizer, vocês têm um tipo aqui de geografia, de estrutura habitacional que é totalmente diferente da nossa no estado de Goiás. Mas não é por isso que nós não estaremos aqui com as nossas forças de segurança nos momentos necessários. Então fica o governador e o secretário com total liberdade. E acho que a inteligência, eu gostaria, presidente, ou governador, que Goiás pudesse participar da área da inteligência, da convergência dos dados, e até porque Goiás tem uma presença forte, porque lá eles realmente, ao ditado lá, bandido não se cria, então eles tiveram que mudar para os lugares protegidos por uma DPF, que deu aqui um conforto para eles, mas que a polícia aqui está agindo com muita competência. O Brasil hoje vive uma guerra civil. O Brasil hoje está em descompasso na atualização da segurança pública. E chegaremos, em pouco tempo,
a um caos a cada dia mais ampliado se nós não tivermos uma ação enérgica dos governadores e do governo federal. Aquilo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uma operação calculada, comandada, uma operação que foi exitosa porque não teve vítimas da comunidade. Imagino o quanto foi difícil para os policiais, né, realmente fazerem um mapeamento de tudo isso. E eu que tive 4 mandatos, Cláudio, falo que sem medo de errar, quando o governo federal, quando um presidente da república, qualquer que seja ele, elenca um tema que ele quer resolver no país, ele senta com as bancadas federais, senta dentro do colégio de líderes, faz acordo, libera emendas e resolve o problema e vota na Câmara. E vota no Senado. E por que a gente não visita as leis da LEP? Por que a gente não visita a lei do terrorismo? Por que a gente não dá mais autonomia para os nossos policiais? E a minha fala aqui é de mãe. Porque eu fico imaginando uma mãe que perdeu o seu filho para o crime organizado, que hoje é mais um dado daquele que morreu, aquele que morreu. A mãe que perdeu o filho para o crime organizado. Como está o coração dessa mãe também? E aquela outra mãe que está perdendo o filho sendo assassinado pelo bandido. Até quando os governadores vão ficar de braços cruzados esperando uma ação estratégica, enérgica, com tecnologia, com uso de conhecimento? Olha, eu sou vizinha do Caiado ali, no estado de Goiás e Distrito Federal. Lá pro DF também não passa, porque lá nós damos autonomia para os nossos policiais. Lá nós temos a melhor segurança pública do Brasil, eu e o Caiado vivemos discutindo aí índices. Mas lá nós damos autonomia, nós trabalhamos realmente valorizando. Eu fico pensando, Cláudio, como hoje você faz um concurso para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar aqui. Quem que quer ser policial civil e militar aqui do Rio de Janeiro? Porque sai de casa sem saber se vai voltar. E a população que está nos assistindo aqui, ó, tá presa dentro de casa. Quem está preso dentro de casa é a mulher igual eu, que tem medo de pegar um ônibus e ser estuprada, que tem medo de ser vendida para o tráfico organizado. São as nossas filhas, as nossas netas. E eu sei que tem muita análise crítica, massa crítica sobre a operação disso, daquilo e daquilo outro. Mas alguém precisa de fazer algo por essa nação. E talvez parar de lacração, direita, esquerda, centro. Qual é o grande projeto, qual foi a grande reunião que se fizeram com os parlamentares, com as bancadas? Para votar imposto se chama deputados. Para mudar legislações, para beneficiar empresários se chama deputados, se chama bancadas. E para cuidar da segurança da população, o índice que incomoda 80% das pessoas. O policial não aguenta mais enxugar gelo. A LEP, a Lei de Execuções Penais, que dia que vai ser visitada? A audiência de custódia, que dia que vai ser visitada? O que está acontecendo no Rio, é o que está acontecendo no Brasil inteiro, mas veio a exposição. E a exposição dói. A exposição congela. A exposição, muitos líderes não querem falar. Muitos líderes estão calados. Porque não querem falar, têm medo de falar. E as pessoas continuam morrendo. E as pessoas estão presas dentro das suas casas. E os estados como Rio de Janeiro e São Paulo, carro blindado não é luxo, é necessidade. Fuzil andando na rua. Países, para sair do crime organizado, tem que ter pacto federativo. Pacto federativo, ação de nação, de povo, de forças de segurança. E aí, Cláudio, eu quero, para finalizar, falar aqui, os governadores que não vieram, e que vão ter oportunidade de falar com Vossa Excelência, e você é uma pessoa amada por todos os governadores, de centro, de esquerda, eu sei que você é um cara do diálogo, talvez a gente tenha a oportunidade de sentar e fazer uma coisa com tecnologia. Você imagina? Olha como é que é a lei, o bandido invade o estado de Goiás, eu com a minha polícia não posso entrar lá não, que é da fronteira. Eu tenho que entrar em Goiás, tenho que perseguir, tenho que pedir autorização para tudo. E aí, eu acho que essa é a grande oportunidade de uma virada de chave. Ninguém quer ver corpos montuados em lugar nenhum desse país. Mas a população do país também não aguenta mais ser refém do crime organizado, que mudou a tática, que não é o crime de antigamente. Você está brigando com cartel de combustível, com financiamento, com dinheiro, com bilhões. Eles estão em todos os lugares. Como um Estado sozinho? E para finalizar, Cláudio, que você colocou isso, que você não vai parar, que você vai desarmar, vai tirar os fuzis das comunidades, para que as pessoas que moram nas comunidades tenham o direito de chegar na sua casa e receber o seu parente, sem ter uma barricada, tem direito de escolher a sua internet, de poder chegar em casa à noite, de poder escolher um trabalho. É isso que você disse que vai persistir até o fim. Mas você tem que ter a certeza das pedradas que você vai receber. Mas você pode ter certeza que tem muita gente que está na sua casa. Essas pessoas dessas comunidades, homens e mulheres de bem, trabalhadores. Esse país está cheio de gente que quer trabalhar, cheio de gente que quer ganhar dinheiro honestamente. E nós continuamos prestigiando e dando liberdade para o bandido. Lenientes, leis lenientes. Batemos a mão nas costas dos bandidos. Falamos para ele que menor de idade, 16 anos, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Mas você pode votar, mas você não pode ser punido. Que país é esse? A indignação chega a um ponto que as pessoas nas ruas, se o Estado não tomar providência,
As pessoas nas ruas não têm mais a fé pública. A fé no homem e na mulher público. E é somente nessas horas difíceis, porque eu sou uma pessoa que tenho uma sensibilidade muito grande. Quando vi as cenas, eu chorei, Cláudio. E eu tenho certeza que você e muitos homens e mulheres que estavam lá também. Mas esse é um chamado a essa nação. É um chamado a essa nação de responsabilidade, de parar de lacração, de falar do A, do B e do C. Eu coordenei e cuidei de Brasília 66 dias numa intervenção. Meu governador ficou afastado 66 dias. Eu aproveitei toda a oportunidade para trazer aquela cidade à ordem. Dialoguei com todos os poderes, com o governo federal, com o poder judiciário, para que eu pudesse ter a responsabilidade de devolver a cidade democrática à população de Brasília. Talvez, Cláudio, esse instrumento que você, o governador Caiado, os governadores que estão aqui, tenham a oportunidade de devolver o Brasil para os brasileiros.